Meu nome é Lidiane e eu vim entrevistar o professor China. Se apresente. Meu nome é Warley Neri, sou professor de 5 artes marciais diferentes. Eu sou professor de Hapkido, faixa preta segundo Dan. Sou professor de Taekwondo, faixa preta segundo Dan também. Kickboxing e Muay Thai, também faixa preta segundo Dan. E no Muay Thai seria segundo grau. E essa coronezinha que eu estou usando aqui. E também sou faixa preta terceiro Dan em Hoshitsuru, que são técnicos de defesa pessoal do Taekwondo. E eu tenho 37 anos, minha academia fica aqui na Rua Águida Carolina, número 167, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Conte um pouco sobre o início da sua história como professor. Bom, pulando um pouco da história, porque você treina por muitos anos até chegar a ser professor. Quando eu virei professor, eu sempre dava aula em outras academias. E era muito complicado, porque às vezes a pessoa tinha uma academia de dança, de musculação, de qualquer outra coisa, ela não entende de arte marcial, ela quer pôr arte marcial ali só para ter uma aula a mais na academia dele. Ele não tem as mesmas ideias filosóficas do que a gente que somos professores. Então é um pouco complicado, porque a maioria dessas pessoas visam mais a questão financeira, a questão do dinheiro, porque tem uma aula a mais na academia dele. Mas a gente, como professor, a gente leva a ideia filosófica da arte marcial. Então é difícil. E depois de muito tempo dando aula para outras pessoas, eu finalmente abri a minha academia, que é essa daqui. E mês que vem vai fazer 1 ano que eu abri ela. E os desafios continuam, né? E ainda é pior. Porque quando você vai dar aula em outra academia, o dono da academia tem que adquirir os equipamentos. E agora aqui eu tenho que comprar. E é difícil. Mas eu gosto. Você já pensou em desistir? Não. Por quê? Porque eu acredito que se você faz uma coisa e desiste, você não ama o que você está fazendo. Né? Eu faço porque eu amo. Então, eu passei por muito tempo treinando em casa, sempre treinando em casa. Tudo isso que eu tenho aqui, para ver que o tatame está bem acabadinho, eu tenho desde 2012. Porque eu sempre pratiquei em casa, porque eu gosto, eu amo mesmo. E quando eu virei professor, ainda continuei dando aula em outras academias. Eu continuei dando aula, mas eu continuava treinando. E hoje eu dou aula e nas minhas horas vagas eu continuo aqui, praticando, porque eu amo o que eu faço. Independente de quem goste ou de quem fale mal, se eu tenho 2 alunos, se eu tenho 20, para mim não faz muita diferença. Eu amo o que eu faço. Hoje você é um atleta, um professor ou um praticante? Eu me considero os 3. Porque eu sou professor, eu sei quem eu sou professor. Eu falo isso porque outros praticantes de arte marcial não me consideram professor. Porque eu não me encaixo no padrão que eles criaram na cabecinha pequena deles, eles criam um padrão, e eu não me encaixo nesse padrão, então para eles eu não sou. Então se eu não entro num ringue e não consigo lutar e bater em 4 caras de uma vez, eu não sou professor para eles. Mas eu levo a ideia filosófica da arte marcial. Então eu falo de ideia filosófica, não é só da questão da arte marcial, mas como ser humano. Eu tive alunos e alunas que vieram para treinar porque o casamento estava se acabando. Então eu, como professor, eu lido com os alunos, eu aprendi a conversar com eles, a lidar com eles, conversar com eles se abrem comigo, se abrem uns com os outros e depois tudo se resolve. Ou se não resolve, essa pessoa aprende a lidar com aquilo. Então, isso é mais importante para mim do que eu subir no ringue e bater em 4, 5 caras de uma vez. Então, eu me considero um professor. E também me considero um lutador. Tem as medalhas ali, eu continuo lutando nos eventos. Eu tenho uma luta no dia 25 agora de agosto. Tenho uma luta já marcada. E também me considero um atleta. Porque, enquanto não tem ninguém olhando, eu estou aqui e continuo treinando, continuo praticando. Então, eu me considero todos os 3. Conte um pouco da sua história. Eu comecei com arte marcial quando era muito novo. Por volta de uns 5, 6 anos já comecei a despertar um interesse. E eu nasci na igreja, né? Minha família, minha mãe era cristã.
E era uma fase muito difícil porque as igrejas não sabiam o que era arte marcial, elas tinham uma ideia. E a ideia é que aquilo não era de Deus, que era coisa de Buda, que era não sei o quê. Então, a gente não tinha um contato direto. Mas eu sempre gostei muito. Eu fui crescendo e fui conhecendo pessoas que praticavam arte marcial. Então eu fui me juntando com eles. Então, de vez em quando a gente ia pra rua, praticava algumas coisas, ia para um lugar mais isolado. E a gente aprendia a saltar, aprendia um monte de coisa. Quando eu fiquei mais velho, mais maior de idade, eu pude entrar para a academia e pagar minha própria mensalidade. E tudo mudou nessa época. Porque já passou a ter pastores que também eram faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de karatê, de taekwondo. Então as portas começaram a se abrir melhor para a arte marcial para os cristãos. E eu comecei a praticar e fui praticando até chegar a ser professor. Apesar das dificuldades muito grandes de se deslocar, porque nem todo lugar tem uma determinada arte que você quer praticar, então eu não olhava a distância. Quando eu comecei a praticar o taekwondo, especificamente, eu morava no bairro Veneza, eu ia até o Sevilha B de bicicleta. Eu ia e voltava de bicicleta 3 vezes por semana, porque eu não tinha como pagar a mensalidade e pagar a passagem, então eu ia de bicicleta e voltava, mas todos os treinos eu estava lá. Depois apareceu perto da minha casa. Então, desafios aparecem, mas a gente vai vencendo, porque, como eu falei, a gente ama o que a gente faz. Você tem um patrocinador? Não. Eu já tentei. Infelizmente, a realidade, o que aparece para a gente é que se você não tem um nome, se você não tem algo reconhecido, eles não investem em você. Porque patrocinar é investir. Eles não dão dinheiro para o atleta, eles investem nele e através dele eles conseguem o retorno daquilo que estão investindo. Então é muito difícil conseguir patrocínio. Você consegue descrever seus sentimentos quando está lutando? O primeiro e principal, na luta em si, primeiro é medo. Porque eu estou lidando com um lutador que eu não sei de onde que ele é, não sei a parte técnica dele. Então, medo é constante. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu também me lido com música. Eu já toquei no Mineirinho. Para mim foi uma coisa praticamente muito normal. Porque a música é uma coisa padrão. É uma coisa XX, eu vou lá e fazer aquilo. Eu lido com isso o tempo inteiro, então eu já sei o que eu vou fazer. Agora na luta não. Na luta, por mais que você tenha técnica, você não sabe quem é o cara que está na sua frente. Então, primeiro é medo. E segundo, é uma emoção meio difícil de descrever. Quando você está ali, você dá os golpes, o público começa a agitar, começa a torcer por você, ou até torcer contra você. E você vê ali durante a luta os golpes entrando e a pontuação vindo para você. No final você pega a sua medalha, o seu cinturão, o seu parabéns. É muito difícil de descrever, é muito bom. É muito bom. Me fale um resumo da sua história e da sua arte marcial, que pratica das suas artes. Sim. Falando um pouco do Muay Thai. O Muay Thai, em primeiro lugar, diferente do Taekwondo, não é uma arte marcial unificada. O que eu digo que é unificado? O Taekwondo, em qualquer lugar do mundo, vai ser sempre a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma língua, os comandos são os mesmos, porque unificou, é obrigatório. O Muay Thai não. Cada instituição ensina uma coisa diferente. As cruangues, que são essas cordinhas que a gente usa, são cores diferentes. E existe centenas de ideias de o que é o Muay Thai no Brasil e no mundo inteiro. Uma coisa que é certa, que na Tailândia, de onde o Muay Thai vem, ele é tailandês, então existem 2 estilos de Muay Thai. O Muay Thai amador e o Muay Thai profissional. E o grande público da Tailândia que pratica arte em si são gente muito pobre, que não tem o que comer. Então, muitos deles entram em lutas clandestinas a troca de comida. E o sonho deles é virar profissional, não para ter um reconhecimento, mas para ter um recurso e sair daquela vida de pobreza. Então, quando eles entram no ringue e eles querem atropelar o adversário deles, porque eles querem o que comer. Nós não. Eu conheço atletas que vão lutar por um cinturão, perde e chora, porque queria o cinturão, não queria a experiência de luta. Então, na Tailândia, o Muay Thai para mim é isso. Eu tenho essa consciência que eu faço Muay Thai
Mas quando eu vou lutar, eu luto pela experiência, não pelo prêmio em si. Já o taekwondo, ele é diferente. O taekwondo ele é unificado, como eu disse. Existe um lugar na Coreia do Sul, de onde vem o taekwondo, um lugar chamado Kukkion. Lá eles ditam as regras, o mundo inteiro segue o que o Kukkion mandar fazer. Então os comandos são os mesmos. Só que dentro do que é o mesmo, instituições, eles criam suas próprias regras. E essas regras normalmente é para ficar arrancando dinheiro dos alunos e dos professores. E existem pouquíssimas instituições que não olham para esse lado. Mas eu dou aula de taekwondo e dou aula de outras artes também. E no meio disso tudo, né, vai ter gente que critica o que eu faço, porque eu não sou filiado com ninguém. Meu mestre não reside aqui na região. Minha academia não tem estrutura, não tem uma estética. Então, a gente lidar com isso o tempo inteiro. Mas eu continuo seguindo em frente. Você se considera um campeão? Com certeza. Com certeza. Apesar de ter academias muito mais esteticamente melhor do que a minha, mas lembra de onde eu vim, de quando eu comecei, eu me considero campeão. Quando eu fazia o taekwondo e o hapkido, eu era faixa verde. Aí eu fui chamado para fazer o exame para a próxima faixa, que depois da verde seria azul. E tinha vários meninos que treinavam com a gente. E a gente não tinha um mestre para estar com a gente o tempo inteiro. Então o que eu fazia? Eu corria atrás. Eu tenho que estudar, porque já que eu vou para a faixa azul, então eu tenho que merecer a faixa azul. Mas eu sempre fui visto como líder. Então eu sempre era faixa verde, quem dava aula são os faixa preta para cima. Mas às vezes eu tinha que ficar dando aula, porque só tinha nós, então eu me vi como líder, então eles meio que me empurravam para frente. Então eu comecei a procurar, pesquisar, e fui aprendendo tudo que se tinha que aprender. Só que no meio dessa turma tinha gente que era mais graduado do que eu. Eu era verde, eu ia para azul, mas já tinha gente que era azul, tinha gente que era vermelha, tinha gente que era vermelha ponteira preta. Então eu tive que aprender tudo das outras faixas que eu não ia para elas ainda, para me treinar com eles. Quando chegou no dia do exame, foi interessante. E eles ficaram tão nervosos com os mestres que estavam lá, eles foram errando, assim. Quando a gente vai fazer o exame, a gente começa da branca e vai evoluindo. Branca, amarela, verde, azul. Quando passou da branca, chegou na amarela. Quando terminou de amarela, só tava eu no tatame. Eles ficaram nervosos, foi errando, foi ficando com vergonha e foi saindo do tatame. Aí os mestres parou assim, ficou olhando pra mim, eu fiquei sozinho. Tá assim, você é faixa verde, né? Você vai pra azul, Você sabe fazer os movimentos das outras faixas? Eu sei. Então faz pra mim ver. Aí eu fui lá e fiz. Aí quero que você faça um salto pra mim, eu fiz. Faz isso, eu fui lá e fiz. E eles não fizeram. Aí quando terminou, eles presentearam com a faixa vermelha ponteira preta. Eu pulei da faixa azul e da vermelha pra ponteira. Existe um monte de professores que criticaram isso. Mas os mestres me falaram pra mim só, a gente tá dando essa graduação, porque você merece essa graduação. Porque os ponteiros que estão aqui, os que estão abaixo de ponteiro e acima de você, abandonaram o tatame antes de começar o meio do caminho. Então você merece essa graduação. Então, daquele dia eu falei assim, eu quero ser professor. Eu quero ser professor e eu quero passar isso adiante. Então eu me sinto campeão com certeza. Foi isso mesmo. Obrigada pela participação. Por nada. Voltem sempre.